Bom, nós vamos fazer agora uma homenagem a Elifas Andreato. Elifas Andreato morreu na madrugada desta terça-feira, 29 de março, aos 76 anos, o ilustrador e artista gráfico. Ele faleceu de problemas em decorrência de um infarto. Paranaense de Rolândia, de família Elifas, até a adolescência era analfabeto. Foi operário e se tornou um dos artistas mais importantes da área gráfica do país, a partir da década de 1970. Ele criou capas de disco marcantes da música popular brasileira, de artistas como Chico Buarque, Elis Regina, Paulinho da Viola, Dona Irã Barbosa, Clara Nunes, entre tantos outros. Trabalhou na editora Abril, onde foi responsável pela direção de arte da coleção de fascículos História da Música Popular Brasileira. Elifas foi autor do quadro 25 de Outubro, que retrata a tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado em 1975 pela ditadura militar. Contribuiu para publicações sindicais com charges e ilustrações. Atuou na imprensa alternativa, em jornais contrários à ditadura militar, como o Opinião e Movimento e a revista Argumento. E prestamos homenagem a Elifas inicialmente com o que o irmão dele, o Elias Andreato, ator e diretor de teatro, publicou nas redes sociais. O Elias escreveu o seguinte: Elifas Andreato, meu irmão mais velho, desde pequenino, rabiscava seus sonhos e ia mudando o nosso destino. Tudo que ele tocava com as suas mãos virava coisa colorida. Até a dor que ele sentia era motivo de tinta que sorria. Sua travessura era zombar da pobreza e de toda a tristeza que ele via. Se o quarto era apertado, ele criava castelos longínquos. Se a fome era tamanha, ele pintava frutos madurinhos. E eu, que também era pequenino, ficava ao seu lado, tentando entender o que ele tinha de especial dado pelos deuses que habitavam o nosso pequeno quintal. Um dia, que eu estava distraído ao pé da cama, tentando pensar numa prece para pedir que ele fosse feliz, um anjo pousou no terreiro e me disse que o meu irmão mais velho tinha sido escolhido para colorir o mundo cinza em que vivíamos. Eu me lembro de que fiquei mudo, como convém aos mortais, diante de qualquer aparição divina. Fiquei ali olhando para o céu, contemplando, completamente agradecido por ser seu irmão e me senti protegido e por toda a beleza, e foi assim que entendi o papel do artista que ele era. O meu irmão, criador de tantas maravilhas, era também um anjo desenhador que veio a este mundo para colorir nossas vidas e pintar nossos sonhos de amor. Voltei ao pé da cama e estou até hoje de joelhos rezando para os deuses protegerem meu irmão, para que a sua criação sirva de inspiração para os homens pensarem na beleza. E quando os homens forem amigos dos homens, vou saber que o meu irmão não sonhou em vão, que o país que ele imaginou possa ser colorido para todos, que a política do seu traço seja homenageada sempre. Meu irmão, você retratou o que o nosso povo tem de mais belo, a dignidade. Irmão meu amado, você coloriu o meu coração, Elias. Portanto, essa é uma homenagem que a gente está fazendo ao Elifas Andreato. Eu quero agora chamar, neste momento, o Bento Andreato, produtor cultural, diretor executivo do Instituto Elifas Andreato, filho do Elifas Andreato, que está neste momento conosco. Bento, seja bem-vindo. Nossos sentimentos profundos em relação à perda do seu pai, a gente sabe muito bem como é essa dor, e eu queria que você falasse inicialmente a importância, né, para o Brasil, a importância para a família, obviamente, e a importância para o Brasil que teve o seu pai Elifas Andreato. Olá, tudo bem, Marilu? Bom dia a todos e a todas que estão nos escutando e nos vendo, né? Tá difícil falar um pouco, hein? Enfim, eu acho que a gente tem aí um desafio agora, né? Que é de fazer essa reflexão dessa importância, né? E do papel que ele teve, né? Ele foi, como diria o Boldrin, antes do combinado, né? E a gente, enfim, fica com este legado, que é um legado de uma atuação de uma pessoa
em várias frentes, né? Da cultura brasileira, da política brasileira. Então, meu pai deixa aí um ensinamento de luta, né? Por este Brasil que a gente quer ver melhor, enfim, tá difícil falar. Bom, com certeza a gente entende perfeitamente esse momento, Bento, e a gente até agradece você por essa generosidade de poder falar do seu pai, dessa homenagem aqui no Jornal Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual e da TVT, que tanto ele participou. Sim. E, inclusive, eu vou colocar nesse momento, Bento, um trecho de uma entrevista que o seu pai concedeu ao Colibri, né? Legal. Ao Oswaldo Luiz Colibri Vita, e foi justamente no início da pandemia, né? Quando ele deu essa entrevista para o Colibri. Enfim, foi em maio, dia 15 de maio de 2020, e ele estava falando como é que ele estava enfrentando o início da pandemia lá em São Roque, né, onde ele morava. Isso. Vamos acompanhar uns minutinhos e a gente volta a conversar sobre o Elifa? Pode ser? Sim, claro. Vamos lá, querido, vamos acompanhar a entrevista agora. A cabeça anda ruim, porque o impacto da doença, no momento em que você tem um descaso total contra a própria doença e contra a população mais pobre, eu estou cercado aqui por essa gente, quer dizer, eu moro num condomínio, mas aqui atrás eu tenho o bairro do Carmo, que é um bairro muito pobre, tenho o mais próximo ainda o Jardim Japão, que é um bairro também muito, muito pobre. Então, e ver como a doença afeta essa gente, como a falta de recursos que não chegam a essas pessoas, isso faz com que as pessoas como nós assim, se sintam ainda mais abatidas pela impotência de atuar num momento como esse. Porque eu venho de um tempo em que a gente, apesar dos perigos todos que corria, a gente enfrentava a ditadura, a terrível ditadura de 64 a 85, indo às ruas, mesmo sujeito a apanhar, mesmo sujeito a sofrer violência, mas havia essa possibilidade. Agora você tem, de um lado, os fascistas se manifestando, indo às ruas, pedindo absurdos como reabrir, se a gente ainda nem chegou no ápice da contaminação no país, e tem um bando de idiotas que se parece com o idiota que está na presidência da República. Enfim, isso tudo me contamina mais do que eu imaginei que fosse contaminado. Quer dizer, as coisas que afetam o Brasil me afetam muito, Colibri. Eu tenho uma ligação muito, muito grande com a vida brasileira, com a cultura brasileira. E nós que trabalhamos com cultura no Brasil, desde o golpe contra a presidente Dilma, estamos sofrendo na pele as restrições cada vez maiores com o que há de mais rico na nossa cultura. E agora as coisas se agravaram ainda mais, né? Porque fomos os primeiros a fechar e seremos os últimos a reabrir as nossas atividades. E o que nós estamos fazendo agora são lives, mas chega uma hora também que as lives começam a saturar, sabe, Colibri? Por isso que eu tenho me mantido um pouco afastado disso, porque eu vejo lives muito legais, importantes, tal, o que é possível fazer nesse momento, mas eu me sinto impotente para contribuir efetivamente com a dura realidade que o país está enfrentando, né, que o mundo está enfrentando. Mas, enfim, dentro do possível, eu estou participando de algumas lives, né? E você, que é um querido amigo e também um desses combatentes que trabalha pela música brasileira há tantos anos já, então é legal estar aqui com você, participando e, enfim, fazendo o que você mandar fazer, eu faço. Bento,
gente está, enfim, recebendo aqui pelos chats, tanto da Rádio Brasil Atual como pela TVT, várias mensagens. A Magé Menes fala: Elifas Andreato foi um artista maravilhoso, um humanista e representa uma perda enorme para o Brasil. Em outros tempos, o país estaria voltado para as homenagens a esse querido compatriota. Enfim, tem mais mensagens aqui, a Eliana Mate dizendo: tão triste perder mais um grande talento neste país já tão empobrecido e espoliado. E essa fala, né, do seu pai, né, Bento, em relação ao Brasil, a esse momento que a gente está vivendo, ele era extremamente solidário e ele sentia essa necessidade, né, de, poxa, a gente precisa protestar, a gente precisa ir para a rua, e realmente a pandemia foi cruel e em muitos momentos aí impediu, né, que a gente pudesse fazer isso. Queria que você falasse como é que estava essa indignação dele, Bento, em relação a esse momento. Ele estava muito incomodado mesmo, né? Porque a gente vem de um histórico desde do golpe que foi dado na presidente Dilma, enfim, claramente sendo... a gente vem sofrendo, principalmente a gente que trabalha na cultura, né? Com a cultura, a gente vem observando e vê que as políticas públicas estavam voltadas para o desmanche mesmo, né? Para a desarticulação deste lugar que é tão importante, que é uma voz tão importante nesse país, né? Que sempre foi, que é esse mundo que trabalha com a arte, com a ciência, com a educação, né? Com a inteligência, com a construção da diversidade, com as coisas fundamentais para um país, para uma sociedade. E ele estava muito incomodado porque, enfim, eu estou aqui na casa dele agora, né? Eu estava aqui com ele, tenho ficado aqui com ele. E a gente estava aqui no dia a dia e a gente não conseguia nem ver notícia, né? Assim, ele estava tão perturbado com aquilo, com isso que está acontecendo, que ele não dava para ver jornal, não dava para ler nada, porque o deixava muito, muito triste. Ele estava realmente triste, incomodado com isso tudo, porque era um combatente, era uma cabeça da luta, né, democrática e cultural e política. Então, ele estava, de fato, muito incomodado com isso. E, Bento, como é que foi Elifas Andreato, pai? Foi uma figura... Enfim, ontem nas cerimônias, ao Sérgio aí, grande Sérgio, querido amigo. Já está aqui, né? O Sérgio Gomes, jornalista, diretor da Alboré Projetos Especiais. Assim querido que ele terminar de responder, a gente já dá um salve aqui para ele. Tá. Vamos lá. Mas ele era, pai. Ele como era, bom, ontem a gente pôde perceber, né, o carinho que as pessoas têm pelo ser humano, Elifas Andreato, né? Então, além da dimensão da obra dele, ele era também uma pessoa muito carinhosa, muito cuidadosa, muito generosa, e ele era assim como pai. Exato. Agora, vamos apresentar aqui o Sérgio Gomes, jornalista, diretor da Alboré Projetos Especiais. Bom, Sérgio, vamos falar aqui do nosso querido Elifas Andreato. A gente já colocou aqui um trecho de uma reportagem, enfim, de um programa, né, do Colibri, o Colibri na Quarentena, onde o Elifas foi o convidado especial no início da pandemia. A gente colocou aqui a carta do irmão, né, dele, o Elias, uma carta bastante emocionada. Inclusive o Bento, né, se emocionou bastante quando a gente estava lendo, eu percebi isso, e está sendo bastante, enfim, difícil, né, da gente enfrentar esse momento, né, Sérgio? Queria que você falasse, você como amigo, você como jornalista, você que acompanhou praticamente toda a carreira do Elifas, né, a importância deste homem, enfim, que infelizmente nos deixou agora. Seu microfone está fechado, Sérgio. Vamos ver aqui. A Ana Luísa vai ajudar, né, Ana Luísa? Pronto, agora pronto, está aqui. Pô, tem essa traquitana toda. Pois é. Eu não consigo muito... Eu sei que a vida tem começo, tem meio e tem fim. A vida de cada um de nós é isso mesmo, é um pedaço, é um trecho. Não tenho
Isso me acompanha desde sempre. Eu sei que em algum momento a vida acaba. E ela vai se dar como? Nem sempre a gente consegue decidir sobre como é que a gente termina. No caso do direito, das regras, a pessoa não se pertence. O cara não pode tomar uma decisão de quando é que chegou a hora do seu fim. Em alguns países já pode, né? A questão da boa morte, a eutanásia, né? E aí você tem outros dois tipos de morte: a distanásia, né? Que é a má morte, e a ortotanásia, que é a morte natural. Quer dizer, eu estou falando de uma coisa que o Elifas e eu andamos acompanhando nos últimos anos, porque fazendo parte da equipe que procurou colocar de pé, tem procurado colocar de pé um projeto chamado Hospital Premier, que é a ideia da medicina humanizada e tudo. Enfim, aqui é proibido. O sujeito não pode tomar uma decisão, falar, pô, eu já dei o que tinha que dar, eu não quero... E pumba, não, o sujeito não manda, porque o cara que tentar a eutanásia, considerado suicídio, o cara pode ser preso por tentar contra a sua própria vida, porque a vida pertence ao Estado, né? É diferente da Suíça ou de outros lugares e tal, mas enfim. E aqui no Brasil existe uma má morte. São o 74º país em qualidade de morte. As pessoas morrem sofrendo, abandonadas, com dor, aflitas, sozinhas, de qualquer jeito. E isso piorou muito nesses últimos tempos, os tempos de pandemia, em que o papel dos médicos e o papel dos hospitais aumentou. O cara prescreve, determina, enfim. Vai ter uma hora que nós vamos ter que conversar também sobre isso. Como é que Ricardão Carvalho morreu? O que aconteceu com o Elifas? Porque a gente estava todo cheio de esperança, porque afinal ele tinha passado. O que houve? O que houve? Eu fiquei sabendo ontem, durante o enterro, que a médica, antes de comunicar a Laura que o Elifas tinha falecido, submete ela a um interrogatório de 15 minutos. Falei, afinal, mas o seu pai já fumou, bebia, que papapá, antes de dar a notícia. O que aconteceu? Talvez o Elifas não precisasse ter ido agora. Iria em algum momento, mas talvez não precisasse ter ido agora. Tem alguma coisa aí. Essa medicina mercantil, como aconteceu, precisou o Ricardo Viveiros se dirigir a um amigo dele da cúpula da Sul-América para que os procedimentos para o Elifas Andreato pudesse... Foi ou não foi, Bento? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi, teve este lado aí, Sérgio, do plano de saúde não autorizar um procedimento e a gente teve que se mobilizar para poder fazer. Tá certo? Que procedimento que era esse? Bom, enfim. Diga lá, Sérgio. Sei lá, tá certo. A gente pode, talvez, enfim, tudo bem, tem que ter uma reportagem, uma investigação sobre isso. Sobre que procedimento, o que era, etc. Como é que se recusa? A gente batalhou, o Elifas foi um dos grandes batalhadores pela derrota da ditadura e, no lugar da ditadura, democracia com uma nova Constituição. E a Constituição brasileira diz que, no caso do território brasileiro, a saúde não é uma mercadoria. É direito do cidadão e dever do Estado. Isso está lá. E se constituiu o Sistema Único de Saúde para que a parte privada fosse complementar, piriri. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa séria sobre que tipo de civilização queríamos ter aqui nesse território, nesse país. E a história registra, agora já registra, que essa luta teve um artista da área plástica, da área gráfica, um artista, não tem um segundo, que dedicou todo o seu trabalho para isto.
O pessoal fala das capas dos discos, fala das capas, babá, etc. É tudo verdade. Mas existe por trás disso um batalhador. O primeiro cartaz que ele fez foi em defesa da vida, quando tinha 16 anos, lá na Fiat Lux. Um cartaz contra os acidentes de trabalho, para diminuir, o cartaz da CIPA. Um dia a gente levanta essa coisa toda. Como é que, de repente, não autoriza um procedimento que era absolutamente necessário, tendo cobertura de um convênio que pagou duramente, fez o diabo, todas as prioridades eram para pagar esse convênio, para que houvesse não cobertura necessariamente para ele, mas para a família. Tudo bem, quando chega na hora, não autoriza. Se não tem amigos, e ficou provado ontem, que eu fiz uma brincadeira, e é verdade, por que ele chamava Elifas e não Elifa? Porque ele era um plural, tá certo? O Elifas era muitos. O Elifas era... Agora, é muito grave, né? Muito grave essa denúncia, né, Serjão? Realmente, nesse momento, enfim, a gente saber de uma coisa dessas realmente é revoltante e coloca em xeque mesmo as pessoas... essa política. Pois é, a Prevent Senior não disse que óbito é alta? Isso não foi dito? Óbito é alta. Como é que morreu o Ricardo Carvalho? O Ricardão, que era o presidente da ABI, o autor do filme Coragem, sobre Dom Paulo, autor dos livros, um dos grandes jornalistas na cobertura dos direitos humanos. Ele morreu aonde? Lá no Santa Maggiore. Depois da Santa Casa e do São Luís dizer que ele estava muito grave, tinha que se operar imediatamente. E ele verificou no São Luís que não tinha conseguido pagar as mensalidades, a última mensalidade, ele não tinha mais convênio. Estava sem dinheiro para pagar a conta. Aí se deu alta. Aí vai para o Premier. Aí a turma, o Samir, etc., conseguem arrumar dele entrar pelo pronto-socorro da Santa Casa. Vai ser operado pelo SUS. Ele fica muito aflito, sozinho, etc., se deu alta. Recupera, consegue reativar o convênio médico e vai para o Prevent Senior, Santa Maggiore. O que diz a médica do plantão, do pronto-socorro? Não, senhor Ricardo, nada disso, fica tranquilo, nada disso. Nós vamos marcar uma consulta para o dia 11, tá certo? Daqui 15 dias, fazer alguns exames, e ele volta para casa e fala comigo, que acompanhei isso de perto. Falei, pô, Ricardão, não, mas o que eu queria ouvir era isto. Claro que queria ouvir. Uma pessoa que está numa situação difícil, tem uma hora que a palavra que ele quer ouvir, dizer, não é nada disso, vai com calma. Se for uma palavra autorizada, o paciente quer uma palavra contra si, ou seja, uma palavra dizer, não é tão grave assim, baixa a guarda. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez, e 2 dias depois estava sendo internado, e no dia seguinte fomos enterrar o Ricardão lá no Araçá, Ricardo Carvalho. Isso também não foi apurado. Exato. Ou seja, essa coisa toda da Covid, etc., colocou em questão que tipo de atendimento médico nós temos. Médico, já não estou falando saúde como direito, com comida, salário, etc. Enfim, então, eu não queria estar falando isso aqui, tá certo? Porque eu queria falar, no caso do Elifas e no caso desses caras que formaram a alma do povo brasileiro, que contribuíram para a formação do povo brasileiro, Ronaldo, o Boldrin, uma série de outros. Nós não estamos falando de pessoas que batalharam de algum jeito. Nós estamos falando de gente que encarnou a alma do povo brasileiro. Alma. Ele mesmo é uma Assembleia Constituinte. Então, nós estamos falando da vida. O dia de ontem, nós não estamos lá simplesmente chorando a perda do Elifas. O que foi visto, o Beto e a Laura viram isso. Nós fomos celebrar a vida do Elifas. Celebrar. Como é que numa coisa lá na Vila Alpina, dizer que o que ia acontecer às 4 horas da tarde, no mesmo dia, com essas dificuldades todas, e a casa estava cheia. Se a gente pensar do ponto de vista do espetáculo,
toda aquela arena, quem conhece lá o crematório da Vila Alpina sabe do que eu estou falando. É muito raro aquilo estar lotado, como estava ontem, com gente em pé e tudo, e várias vezes. Você já viu o enterro com aplauso? Teve aplauso de 2, 3 minutos. As pessoas todas cantaram junto. Então, alguém pode pedir, vamos dizer, sabendo que a vida é isso, tem começo, tem meio, tem fim. Se ele tivesse vivo, ele teria gostado demais do que foi essa cerimônia. Eu acho que daí o Bento e a Laura, mais o João e tudo, os filhos, não tem do que... Foi puta merda. Olha, Serjão, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que encerrar, porque o jornal já acabou, infelizmente, mas a gente volta a falar. Mas então Elifas, deixa eu falar uma certeza. Coisa. Nós decidimos ontem que nós fazemos uma grande homenagem para o Elifas no dia 9 é sábado, às 11 horas da manhã, na Praça Vladimir Herzog, onde estão as 3 obras de arte que o Elifas fez em menção ao Vlado, que é ali no quarteirão da Câmara Municipal, quem conhece, não tem a maior dificuldade, junto do terminal Praça da Bandeira, junto do Anhangabaú, ali da estação. Então, domingo, dia 9, para comemorar o Dia do Jornalista. E nós vamos fazer ali E ontem recebi o telefonema do Álvaro Azevedo, da equipe de advogados que batalhou e conseguiu coisas inéditas na defesa dos direitos do Elifas, de umas outras coisas que... E é o seguinte, segunda-feira, ao meio-dia, na capela da PUC, vai ser celebrada uma missa em memória dele, na Rua Monte Alegre. Ao meio-dia, estão convidando o padre Júlio Lancelotti para concelebrar e tudo. Então, ontem a gente acabou não conversando sobre isso, porque o dia do velório, para meu juízo, é quando os amigos e os decidem estar juntos para dar continuidade à vida da pessoa. Ela não morre, o Elifas não morreu. O Elifas fica pela obra e fica pela memória dos filhos e dos amigos e tudo, ele se projeta. Estou falando... Desculpa. Não, está certo, Sérgio. Eu fico numa situação tão delicada que a gente precisa encerrar, porque tem horário eleitoral já, mas eu agradeço demais aqui a presença do Bento Andreato, produtor cultural, diretor do executivo do Instituto Elifas Andreato, filho do Elifas, né? Muito obrigada, Bento, novamente nossa solidariedade, profundo abraço para você, e Sérgio Gomes, também jornalista. Obrigada, querido. E Sérgio Gomes, jornalista, diretor da Alboré, Projetos Especiais, a gente volta a falar dessa grande homenagem que será feita no Dia do Jornalista, em abril. Sérgio tem aí as informações todas, vamos celebrar a vida do Elifas. É isso. Viva o Elifas. Viva o Elifas. Tá bom, querido. Viva Elifas Andreato. Viva os sonhos do Elifas. Viva a vida. Um abraço, gente. Muito obrigada. Um abraço. Até mais. O áudio de hoje vai ficando por aqui. Nós retornamos amanhã a partir das 7 horas da manhã ao vivo. Fique bem, cuide-se. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.